Olá, meus amores! Para quem não me conhece, meu nome é Andressa Vitória. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para vocês ficar por dentro de tudo. E vamos pro vídeo. Gente, hoje eu vou estar falando para vocês aqui um pouquinho de como é conviver com um tumor cerebral. Para quem não sabe, eu tenho um tumor cerebral. E eu vou estar contando para vocês como é conviver com um tumor cerebral, tá? Vou começar do início. Eu lembro que no começo de 2014 para 2000, não, 2014 não, no final de 2014 para 2015, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, mas porém eu vou começar a contar para vocês um pedacinho do que aconteceu. O médico acha que pode ter sido por isso que eu tenho esse problema na cabeça, tá? Tudo começou quando eu cismei de ir para onde que eu morava e quis ir para um baile. Para um baile não, para um pagode que tava tendo na Ititioca. E eu cismei porque cismei que eu queria ir e não tinha ninguém para mim, então eu fui sozinha. Chegando lá, né, tinha dois homens que ficaram me observando muito. E ali eu confesso, eu era bem mais nova na época, eu gostava muito da farra. E ficaram me observando. Confesso pra vocês que na hora minha perna tremeu, mas eu já tava bêbada, já tava bem, já tava cheio de álcool já. E aí o que que aconteceu, gente? Quando eu vi que aquela situação já tava me deixando desconfortável, eu falei que eu ia embora pra casa. Pra casa não, pra casa da minha irmã, né? Porque minha irmã morava no local na época e eu já tava morando em São Gonçalo. Sendo que eu de vez em quando dava esses escapes de ir pra lá pra poder sair, né? E o que que aconteceu, gente? Eu descendo a ladeira, tava muito escuro. Veio esses dois homens atrás de mim, eu não tinha visto que eles estavam me seguindo. Esses dois homens veio e me deu uma paulada na cabeça, tá? Naquela hora ali, eu lembro que eu caí no chão, só senti meu corpo, vi tudo preto. E eu senti um impacto, meu corpo caiu no chão, né? E ali eu lembro que o cachorro, na vizinhança tinha bastante cachorro, o cachorro começou a latir. E um rapaz que ele era pastor, acho na época, não sei, ele escutou o cachorro latindo muito e começou os vizinhos a sair para fora. E os vizinhos na hora viu o que estava acontecendo, né? E perguntou a esses dois rapazes o que estava acontecendo. E eu lembro que eu estava bem grogue, eu estava voltando, eu ainda estava enxergando tudo embaçado. E eu escutei eles falando que não tinha acontecido nada, que eu estava com eles, que era para ficar tranquilo, mas os cachorros estavam latindo muito e eu tava deitada lá no chão ainda, minha cabeça tava rodando muito, né? E aí o rapaz pegou e perguntou se estava tudo bem, e eu já meia grogue voltando ainda, eu falei assim, não, eles estão tentando me roubar, estão tentando me roubar. E aí eu lembro que eu botei a mão no meu bolso, eu não achei o meu celular, na época era aqueles telefonezinho pequenininho, de abre e fecha, mas era um telefonezinho caro na época de se você comprar, né? E aí eu lembro que o meu celular não tava no bolso, né? E aí, gente, o que que aconteceu? Deu um problema danado que, né, levaram pra situação de lá. E aí eu lembro que isso foi em 2014. E eu lembro quando foi no final de 2014, eu comecei a sentir muita dor na cabeça, muita dor, mas eu achava que era normal, né? E eu sentia muita dor na cabeça. E na época, o pai do meu filho, que não é desse casamento que eu tô agora, né? Na época eu era juntada, não era casada, hoje eu sou casada, graças a Deus. E aí o pai do meu filho pegou e falou pra mim que essas dores de cabeça não era normal, que eu tomava muito remédio, eu tava tomando muito remédio por conta da dor de cabeça. E aí, gente, eu lembro como se fosse hoje, meu cabelo tava bem grande, bonito, eu usava Enê no cabelo antigamente. Eu lembro que quando eu tomei banho, eu passei o pente no cabelo, veio aquele tufo de cabelo assim, bem... Saiu como se fosse um tufo mesmo, sabe? Como se saísse do couro cabeludo, né? E eu lembro que naquela hora ali eu fiquei assim, Eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? E aí na hora eu entrei no desespero, eu falei assim, meu cabelo tá caindo, não é possível. Quando eu abri aqui assim, olha, eu sinto como se eu tivesse um buraco ainda na cabeça de vez em quando. Eu lembro que quando eu abri aqui assim, eu vi que não tinha cabelo mais aqui, nessa área aqui mesmo, gente, ó. Hoje, graças a Deus, eu tenho cabelo, mas ainda eu sinto como se não tivesse. Quando eu passo a mão, eu sinto como se não tivesse, tá? E eu passei a mão, eu vi que... Eu passei a mão, quando eu abri, que eu olhei no espelho, não tinha mais cabelo ali.
E aí, gente, foi caindo pouquinho por pouquinho. E aí, na época, eu lembro que eu desesperada, eu comecei a ficar nervosa, aí comecei a passar mal. E aí, o pai do meu filho ligou pra minha família e explicou o que tinha acontecido. E a minha mãe, desesperada, mandou ele me levar lá pra casa dela, que é lá no Morro do Céu. E aí, eu cheguei lá no Morro do Céu, eu comecei a chorar, falando pra minha mãe que meu cabelo tava caindo, ela viu. Ela entrou no desespero junto comigo, falando que ia ficar tudo bem e tal, tá bom? E aí, ela ligou pro meu pai, né, que minha mãe não era junta, não morava com meu pai. Ela ligou pro meu pai e meu pai pegou e falou que ia marcar um médico pra mim, que era particular, e eu tinha direito na época, que eu era de menor ainda. E aí, ele pegou e marcou o médico, eu lembro como se fosse hoje, e pediram um bocado de exame, pediram chapa da cabeça, bati a chapa, fiz uma tomografia, fiz radiografia, fiz todos os exames que eu necessitava. E eu lembro na época que eu fiz um exame que eu não me lembro muito bem o nome dele, é um exame que você coloca um monte de aparelhinho assim na cabeça com uma massinha, eu esqueci o nome desse exame, mas eu fiz e nesse exame também constou que eu tinha problema de nervoso, que eu tinha um outro problema lá, eu tava toda ruim, gente, na época. Eu confesso a vocês que eu tava toda ruim e continuo toda ruim, né? Só o sangue de Jesus na minha vida, mas Deus vai dar vitória. E eu lembro como se fosse hoje, que o médico pegou, chamou meu pai, fizemos exame, o médico pegou e falou, olha, os exames dela tá tudo certinho aqui, né? Já fez todos os exames, agora você tem que marcar consulta de novo com o médico para poder ele avaliar os exames dela. Fui, fiz a consulta, né? O médico passou remédios para mim tomar, falou para mim que ia fazer uma biópsia deixa que eu vou chegar na parte da biópsia, né? Aí ele pegou e falou para mim que eu ia ter que começar a fazer um tratamento, tal, tudo mais. Pediu uma chapa de novo para confirmar. Eu fiz a chapa, sendo que no dia que eu fui fazer a chapa, o meu pai não estava comigo. Eu fui com o pai do meu filho. E aí, o pai do meu filho pegava 2h pouca no trabalho. Eu fui lá, era por ordem de chegada. Fiz um exame, quando deu quase 1h pouco, o pai do meu filho teve que sair para ir pro trabalho. Aí eu tava no centro de Niterói fazendo um lanche, porque eu tava com fome, eu tava desde cedo na rua. E encontrei o meu ex-cunhado lá, no centro de Niterói. Aí foi aí que ele foi lá comigo e eu peguei o exame. E, gente, foi um baque tão forte, porque eu peguei o exame e logo após o exame eu tinha uma consulta para o médico poder avaliar o que eu tinha. E quando chegou lá, o médico simplesmente falou assim, olha, eu vou confessar a você que a sua situação me dá um pouco de medo, né? E eu fiquei assim meia... Na época a gente é novo, a gente não tem noção direito das coisas, né? Com o tempo a gente vai vendo a gravidade do problema que a gente tá enfrentando. E ele pegou e falou assim, olha só, vou ser sincero pra você, tá? Você não tá só com problema, você tem alguns problemas de saúde, você vai ter que tratar. E ele pegou e falou assim, olha, o primeiro problema que você tem malformação craniana, tá? E ele explicou o tipo de malformação craniana que eu já nasci com esse problema, né? E até aí tudo bem, eu fiquei tranquila, né? Porque se eu convivi com essa malformação esse tempo todo, eu ia conviver, né? Até Deus permitir. E aí ele pegou e falou assim, o próximo problema que você tá com tumor cerebral, tá? Você tá com tumor cerebral, você tá vendo isso aqui? Aí ele mostrou, eu lembro que na época tava do tamanho de um caroço não, tava do tamanho de daquele limãozinho, sabe? Tava do tamanho de um limão. Ele mostrou aonde que tava e falou pra mim assim, olha, eu tenho uma coisa pra te falar, o lugar que tá o tumor eu não posso operar, ninguém vai querer botar a mão, porque é perigoso. Aí perguntou pro meu pai na última consulta que a gente teve se meu pai queria assinar pra poder operar, mas ele não ia se responsabilizar. Pelo que acontecesse, né? Aí meu pai já encheu o olho de água e falou pra ele que não ia assinar pra eu poder operar. Ele pegou e falou que correria risco de eu ficar com sequelas, né? Eu poderia perder a visão, né? Tem umas coisas a mais, né? E aí ele pegou e falou assim, olha senhor, eu não posso fazer nada. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz tanto esforço, gente, pra nada, porque eu corri atrás pra fazer os exames, que eu tinha esperança de que eu ia poder operar. E ele falou assim, não pode operar, tá bom?
você vai conviver com isso. E aí eu lembro que eu dava muita convulsão, como hoje em dia eu também dou convulsão, tá? De vez em quando eu dou umas convulsão muito forte. E eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, eu cheguei lá com muita dor, e ele passou mais remédio pra mim, eu só vivia grog, eu tomava diazepam, só remédio taxa preta mesmo, que é remédio forte pra poder eu não sentir tanta dor, porque eu ficava dopada, eu não conseguia sentir dor, entendeu? Então eu só tomava remédio forte, e eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim pro meu pai falou assim, ah, mas minha filha tá sentindo dor, eu tô pagando você pra você fazer seu trabalho, então faça direito. Aí ele olhou pro meu pai e falou assim, olha pai, eu vou ser sincero pra você, eu vou ser sincero pra você, pai. O que eu posso fazer, eu tô fazendo. Agora, se você quer que eu interne a sua filha, eu vou internar ela dando como se fosse louca, então. Porque ela só vai tomar remédio, pai. Ela só vai tomar remédio, ela não pode operar. Se for pra internar ela pra tomar remédio, então ela tome remédio em casa. Calma aí, gente. Deixa eu ver minha pequena. Vai lá embaixo ver. E aí, gente, eu lembro que ele falou pro meu pai, olha, pai, se eu for internar sua filha, eu vou internar ela, então, dando como que se fosse louca. Na época, o médico, ele foi bem grosso, sabe, assim, não soube conversar, né? E aí, ele foi, pegou e falou, se for pra internar ela, pra ela ficar tomando remédio, ela toma remédio em casa. Nessa parte eu até entendi, gente, porque realmente ia ser um gasto muito grande pro meu pai, né? Mas eu acho que o médico poderia ser mais compreensivo, né? Na hora um pai ele tá nervoso, o pai não vai pensar no que tá falando, né? Calma aí, gente, deixa eu ver minha filha. E aí, gente, eu saí de lá com o coração muito apertado. Eu já tinha minha filha e tinha o meu filho Pedro, que é colado na minha filha mais velha. Ele era pequenininho ainda na época. E ali meu coração apertou muito e eu falei, e agora? Eu tenho meus 2 filhos pequenos e tô passando por essa situação. E eu fiquei com muito medo, confesso a vocês que eu fiquei com muito medo de na hora ali Deus decidir me tirar da terra e partir, né? Só que aí fizeram um exame e constaram que lá que o tumor cerebral que eu tenho, ele é benigno. Então ele não é maligno, eu posso conviver com ele. Mas tenho que fazer tratamento, né? Eu tenho que tomar os remédios adequados. Gente, eu tenho, por conta do tumor cerebral, eu tenho um linfedema embaixo do braço. E de vez em quando ele fica muito grande e sai muito líquido, né? Gente, o que eu passei lá atrás, eu passo hoje. O meu cabelo voltou a cair, como vocês podem ver, eu tava careca. Tava bem careca, eu tenho uma foto no outro vídeo, no outro telefone, que depois eu vou botar aqui nesse vídeo pra vocês verem. Eu fiquei sem cabelo nenhum. Confesso que foi muito doloroso pra mim. Caiu muito, gente, caiu muito. De eu passar a escova e cair, né? E confesso pra vocês, assim, que meu esposo, ele é a minha família. E meus filhos também são a minha família. São tudo que eu pedi a Deus, sabe? Porque, assim, ele, esse tempo todo, ele tá comigo. E ele sempre me dando força, falando... Por mais que todos os casais têm briga, né? Todos os casais têm briga. E eu lembro que ele falou assim, ah, não corta não corta o cabelo não. Meu cabelo tava muito grande já, tava bonito, sabe? E foi um baque muito grande que começou a cair de novo. Porque eu passava a escova e caía tudo e eu começava a chorar. E chorando, chorando, chorando. E aí eu cortei porque tava muito ruim. Eu lembro que ele tava no trabalho e quando ele chegou, eu já tava carequinha porque eu não queria fazer isso na frente dele. E aí ele chegou e viu eu sem cabelo e eu fiquei muito cheia de vergonha, sabe? Porque ele nunca tinha me visto nessa situação. E eu chorei, eu chorava, toda vez que eu ia tomar banho eu chorava, porque quando eu ia lavar o cabelo saía muito cabelo, né? E aí eu cortei, e hoje meu cabelo já tá desse tamaninho, já tem 9 meses já que eu cortei o cabelo. Confesso que eu acho que tá demorando a crescer. Mas, gente, é muito ruim conviver, porque, assim, no passado eu passei por tudo isso, é desmaio, é tontura, convulsões,
quando eu dou convulsão conforme é muito forte, às vezes eu acabo perdendo um pouco da audição e vai voltando aos poucos, vou conseguindo voltar a escutar aos poucos. A minha vista também, eu perco um pouco da vista, eu não consigo, no dia que eu dou convulsão, eu não consigo abrir a vista direito, só depois no outro dia que eu consigo enxergar direito. Então, assim, pra mim é muito difícil tá aqui, porque eu confesso pra vocês que agora, nesse momento, eu só queria estar trabalhando fora, sabe? Queria poder estar fazendo as coisas, trabalhando pra poder dar do bom e do melhor pros meus filhos, pra poder ajudar meu esposo dentro de casa. Porque a gente que trabalha com obra, a gente sabemos muito bem que não é todo dia que tem obra. Então, assim, gente, a minha história de vida não é fácil, tá? Eu amo meus filhos, amo meus filhos, amo meus filhos, eu amo minha família. E assim, sou muito grata a Deus por Ele ter me colocado aqui na Terra com essa família maravilhosa. E eu sei que a minha vida tá na mão de Deus. Os planos de Deus pra minha vida não acabaram ainda. Eu quero pedir você aí do outro lado que me ajuda, sabe, gente? Me ajuda porque às vezes eu penso até em desistir da minha própria vida, porque é muito triste viver nessa situação assim, de você não poder conseguir um trabalho. É difícil, gente. Então, meus amores, o vídeo é esse. O vídeo é esse. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E deixa aqui embaixo de tipo de vídeo que vocês querem que eu esteja trazendo pra vocês, tá bom? Às vezes dá vontade de desistir de tudo. Desistir do canal, desistir de mim, desistir de tudo, mas Deus sempre tá ali me dando força, me dando ânimo. E eu espero que Deus também dê ânimo a vocês, porque eu sei que não é só eu, gente, que passa por isso, tá? Então, fica com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente.